Então, boa tarde para todo mundo, boa tarde para todos e todas. Obrigado pela presença de todo mundo. Queria agradecer, em nome do CAFIO, em nome de todo mundo, a presença do professor Jacóia. Esse dia é um dia muito feliz para nós. Eu acho que o professor Jacóia alegra a todos, a mim especialmente. Sempre foi um professor que admirei muito, aprendi muito e nos inspira. E por isso que eu insisto com todo mundo do CAFIO chamar o professor Jacóia para a gente ter um pouco da presença dele, aprender um pouco. Eu acho que é difícil contar a história do nosso departamento, e eu diria que é da filosofia no Brasil, sem mencionar o nome do professor Jacóia. E assim que logo que ele entrou, vocês já entenderam por quê, né? Que além de ser pensador, é uma pessoa gentil, caridosa, generosa. Enfim, é muito bom sempre estar com o professor Jacóia em qualquer espaço. E eu queria falar um pouquinho da trajetória dele, para quem ainda não o conhece, saber um pouco qual foi o percurso do professor. O professor ele se formou em filosofia na PUC de São Paulo, e em direito pela faculdade da USP de Direito, fez mestrado na PUC e fez doutorado na Freie Universität de Berlim, né, na Universidade Livre de Berlim, pós-doutorado também na Freie Universität, fez 3 pós-doutorados, né, professor, em Viena também, e em Lett, acho que é assim que se fala, né. O professor também, ele é livre docente pela nossa universidade, e o professor, ele publicou 20 livros, pelo que me consta aqui, e livros aos quais eu já li alguns, e eu recomendo que vocês também frequente esses livros. Para citar alguns, e também é interessante notar a diversidade das preocupações do professor Jacóia e dos autores também que ele se dedicou. Além do Nietzsche, por exemplo, livros que eu tenho aqui também comigo, né, esse livro Nietzsche versus Kant, né, um livro muito interessante para quem está se introduzindo, muito interessante, o livro sobre Nietzsche para além do bem e do mal, esse aqui também muito didático. Agora, Heidegger Urgente, um livro mais recente do professor. Outros também que eu poderia citar, o Agamben, Por uma Ética da Vergonha e do Resto, a Ciência e Arte da Filosofia da Escola de Kyoto. Também o professor se percorreu aí também filosofias não ocidentais, algo que nós aqui, alunos do departamento, sempre somos muito curiosos, né? E há poucos trabalhos, o professor também. E aí tem mais outras obras, capítulos publicados, palestras. Vale muito a pena conhecer todo esse trabalho, anos de dedicação, que eu acho que quem tem um contato com o professor Jacóia sai assim motivado a pensar. É o que eu sinto. Assim, sempre o professor me marcou, eu fui aluno dele, me marcou e continua, essa marca permanece. Permanece, eu sempre ando às voltas, revisitando as aulas. Uma memória muito viva. Então eu acho que é isso, um pouco de quem foi o professor Jacóia. Para o nosso departamento é muito importante. Eu acho que o professor hoje não dá mais aula na graduação, mas vocês conseguem visitar suas obras, suas palestras, em outros espaços. Então fica o convite e a apresentação. Professor, obrigado de novo por estar aqui conosco. Já falei tudo que eu tinha que falar. A palavra é toda sua. Né? Por favor. Boa tarde. Muito obrigado, Reginaldo. Muito obrigado a cada um e a cada uma de vocês que está presente nessa tarde, nesse nosso encontro virtual. Reginaldo, suas palavras me comovem muito. Eu queria dizer a você que me sinto profundamente grato a você
é imensamente generoso da sua parte, e realmente fico bastante reconhecido e emocionado mesmo com a bondade do seu gesto, com a emoção das suas palavras. Realmente, para mim, é uma coisa muito importante. E é muito importante também o fato de estar com vocês no âmbito do CAFIO, nesse espaço que eu considero a minha casa, que é o Departamento de Filosofia da Unicamp, e eu tenho aí toda a minha trajetória de atividade docente, de pesquisa, de extensão, de orientação, e realmente é um espaço, para mim, dos mais preciosos e dos mais importantes. Então, eu tenho um respeito enorme pelo CAFIO e um carinho muito grande por todas as pessoas que fazem parte do centro, nos diferentes anos em que a turma se renova. Enfim, o convívio com vocês é, de fato, o oxigênio das nossas vidas, né? Muito obrigado mesmo. Eu, embora aposentado, eu continuo vinculado ao departamento como professor colaborador voluntário, oriento dissertações, teses, e também me é facultado pelo departamento oferecer cursos. Então, embora eles sejam mais frequentes na pós, não digamos, impossível que também aconteça na graduação, e eu já tinha pensado mesmo nos próximos meses, assim que a gente tiver um cenário menos sombrio, né, oferecer um curso na graduação também aí no IFCH. Bem, eu queria, então, mais uma vez, reiterar meu agradecimento por essa honra que vocês essa deferência que vocês me concedem de uma aula logo no início, né, de um novo período aí, né, de trabalho, com os calouros que estão chegando. Eu queria saudar cada um e cada uma delas com um abraço muito especial, e dizer, então, que eu escolhi, já que vocês me permitiram, como tema desse nosso encontro, um tema ligado a Friedrich Nietzsche, que é o autor ao qual eu tenho dedicado boa parte da minha atividade de pesquisa, de docência, e grande parte da minha vida também. Então, eu escolhi falar para vocês sobre Nietzsche, e sobre um tema, na minha opinião, nuclear na obra de Nietzsche, que é o problema da tragédia, o problema do traje. E eu escolhi esse tema para hoje, não só porque ele tem uma importância peculiar dentro da obra de Nietzsche, não só porque ele, de fato, ocupa um lugar central no conjunto dessa obra, mas também porque ele nos permite estabelecer um laço, um vínculo com a nossa atualidade, com o nosso presente, como algumas das questões mais importantes com as quais nós nos defrontamos hoje no campo da filosofia e das ciências humanas. Em 1872, Nietzsche, então, com 25 anos, ocupava a cátedra de filologia clássica de uma das universidades mais importantes da Europa, a saber, a Universidade Suíça da Basileia, como um jovem pesquisador, um jovem erudito, respeitado já entre os seus pares pela excepcional qualidade dos seus trabalhos específicos sobre filologia da antiguidade clássica, grega e romana. Nietzsche não tinha ainda um doutorado, esse doutorado lhe foi concedido em virtude justamente da excepcional qualidade dos trabalhos que ele havia publicado até então,
E ele tinha sido recomendado ao posto de catedrático da Universidade da Basileia por Ritschl, um dos mais importantes nomes da filologia alemã, europeia e mundial no final do século XIX. Então, esperava-se que o gênio fizesse a sua aparição na cena filosófica europeia com uma grande obra, e esta primeira obra, que, digamos assim, marca o ingresso do jovem Nietzsche no cenário acadêmico e científico europeu, é justamente o nascimento da tragédia. O título do livro é O Nascimento da Tragédia a partir do espírito da música, publicado em 1872. Nietzsche, então, repito, havia assumido a cátedra de filologia clássica em Basileia, e o livro era, então, objeto de grande expectativa por parte do meio científico daquele tempo. Tratava-se, então, de uma obra filológica cujo objeto consistia em uma análise da tragédia, e, em particular, da tragédia grega. E Nietzsche se propunha, então, a examinar a tragédia grega a partir de um repertório conceitual que lhe era muito próprio, original, extremamente original, e, de alguma forma, inspirado em duas grandes personalidades, em duas grandes obras daquela época. Uma delas, Arthur Schopenhauer, o filósofo da vontade, e Richard Wagner, o grande músico e artista alemão do final do século XIX. Digamos que à época estava profundamente empenhado em um projeto de reforma cultural chamado Obra de Arte Total. A Obra de Arte Total de Richard Wagner era um projeto estético que, de alguma maneira, revolucionava completamente o conjunto das artes e propunha uma visão artística integrada, no qual o teatro reunia a totalidade das manifestações artísticas, seja das artes plásticas, da arquitetura, da pintura, da escultura, da dança, da mímica, mas também da poesia, da música e da arte cênica. Então, na verdade, se tratava de uma reforma, de uma revolução completa de todo o campo da estética, com extraordinária, enorme ambição, não somente no plano cultural, mas também no plano ético e no plano político. Ou seja, era o projeto de obra de arte total visava uma espécie de grande transformação no conjunto da sociedade, e esta transformação visaria, em última instância, revolucionar inteiramente a sociedade do seu tempo. Basta se referir ao livro Arte e Revolução, que, de alguma maneira, tem uma ligação profunda com o projeto de obra de arte total, para que nós possamos perceber, então, o alcance da reforma estética de Wagner, a qual Nietzsche estava ligado. Tanto é assim que o prefácio de O Nascimento da Tragédia é dedicado nominalmente a Richard Wagner, e Nietzsche afirma: olha, quando eu escrevi esse livro, eu pensava no senhor como meu interlocutor ideal. Então, Wagner seria, na verdade, aquele
com quem Nietzsche estaria mantendo o diálogo que se consubstancia no Nascimento da Tragédia. Então, tratava-se de uma obra concebida sob o impacto de uma enorme transformação sociopolítica, a saber, a consolidação do Reich alemão sob Bismarck, profundamente fortalecido pela vitória militar sobre a França. Então, tratava-se aqui de um momento especial do ponto de vista da consolidação da identidade alemã, tanto cultural quanto política, política aqui também no sentido econômico e militar, mas também a presença forte da tradição filosófica, da tradição do idealismo e a sua culminação em Schopenhauer, e este outro, digamos, apoio muito forte na obra de Wagner. O subtítulo do livro já indica esta proximidade com Wagner, o nascimento da tragédia a partir do espírito da música. Então, a música era realmente a arte fundamental, a arte que ocupava o ápice da hierarquia das manifestações estéticas, assim como esta classificação dos gêneros artísticos era pensada na filosofia de Schopenhauer. Ao contrário de todo o conjunto da tradição filosófica anterior, não era a poesia a arte principal, a arte suprema, e a poesia sempre gozou deste privilégio, porque era o gênero artístico mais próximo de uma combinação ideal entre a sensibilidade e o conceito, portanto, entre a sensibilidade e a razão, mas Schopenhauer considera a principal de todas as artes, a arte mais elevada, justamente a música, e justamente é a mesma posição que Nietzsche defende e vê a música como a arte suprema. E isto realmente tem uma ressonância muito forte com a obra de Wagner, em particular com a reforma da sociedade, a reforma do teatro, a revolução das artes em geral. Estou dizendo tudo isso apenas como introdução e circunscrição de um campo onde se insere este livro, que, devo dizer a vocês, foi um retumbante fracasso, sob todos os pontos de vista, a saber, os eruditos, os filólogos de formação consideraram o livro muito frágil do ponto de vista teórico. Consideraram o livro, na verdade, um grande equívoco, porque Nietzsche teria se concedido o direito de fazer militante do movimento wagneriano, e que se dava ao luxo de cometer alguns graves deslizes do ponto de vista estritamente filológico e dos cânones, então, admitidos pela filologia. Então, o livro não só não foi bem recebido pela crítica filológica, como foi duramente criticado, devastadoramente criticado, e considerado, digamos assim, um livro que não fazia jus, de maneira nenhuma, muito pelo contrário, às promessas que tinham sido, digamos, engendradas a partir da fama de erudito competente que cercava como uma aura a figura de Nietzsche. Mas também do ponto de vista, digamos assim, editorial, foi um fracasso, o livro ficou encalhado, e foi para Nietzsche também uma grande frustração. Creio que posso dizer, com alguma margem de segurança, que a recepção do Nascimento da Tragédia foi
uma decepção tão profunda que marcou de uma maneira, digamos, indelével, que nunca mais pôde ser, de fato, assimilada e, de alguma forma, superada, a carreira filosófica de Nietzsche, né? Foi um grande trauma na carreira filosófica e acadêmica de Nietzsche. Bom, então, situado um pouco esse cenário, eu queria dizer, em relação ao meu tema, né, o que eu gostaria de destacar. Nietzsche, ele próprio, e eu acho que nós perderíamos um tempo precioso se eu ficasse agora dizendo a enorme injustiça das críticas endereçadas ao nascimento da tragédia. Na verdade, a história acabou por resgatar a importância desse livro e colocar em ridículo as objeções que foram feitas pelos seus detratores, né? A história se encarregou de dar razão a Nietzsche e de mostrar como eram, no fundo, limitados e, de certa forma, digamos, extremamente parciais e embotados aqueles que se consideraram, digamos, bons o suficiente para difamar este livro. A história resolveu a questão a favor de Nietzsche, então acho que não vale a pena a gente perder tempo com isso. E por isso eu vou me dedicar aqui agora a dizer como Nietzsche considerava, o que ele considerava efetivamente importante. E vocês vão ter uma ideia de por que razão esse livro provocou tanta crispação. Nietzsche dizia, olha, dois são os grandes pontos em que o nascimento da tragédia é uma grande novidade. Este é um livro que se apresenta, digamos assim, de modo inteiramente original, sobretudo, há várias outras razões, mas sobretudo por dois motivos. O primeiro deles é que o livro é uma psicologia da arte grega. Ou seja, trata-se, portanto, de uma psicologia filosófica da arte grega, em particular da tragédia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o reconhecimento de Sócrates e da tradição que remonta a Sócrates, a saber, a racionalidade lógica, não como o apogeu da cultura grega, o ápice do desenvolvimento da cultura grega, mas exatamente o contrário, como sintoma de declínio da cultura grega, como sintoma de decadência da cultura grega, ou seja, como uma força perigosa para a vida, hostil à vida. Bom, gente, vocês podem imaginar aí, então, a arrogância de um intelectual de 25 anos que se proponha a um projeto e, sobretudo, para estudantes de filosofia, né? Sócrates é o ícone da filosofia, a figura de proa do pensamento racional, ele identificado, diagnosticado psicologicamente como uma figura que representa um movimento histórico e cultural que se opõe à vida, razão em oposição à vida. Então, estes são os dois pontos que seriam as matrizes de originalidade no nascimento da tragédia. Veja, isso não sou eu quem está dizendo, é o próprio Nietzsche quem afirma isso, ele faz esse diagnóstico.
E onde Nietzsche centra esse diagnóstico? Precisamente na sua compreensão do trágico. Se vocês quiserem, a gente poderia afirmar na sua psicologia do trágico. E ainda em particular, mais particular ainda, na sua interpretação do trágico dionisíaco. Aqui é o fundamental. E Nietzsche vai insistir desde o nascimento da tragédia, mas ao longo de toda a sua trajetória filosófica, em que ele foi o pensador, o filósofo, capaz de compreender A, o que era o dionisíaco, e B, qual é a importância do dionisíaco na nossa história, na nossa tradição, na nossa cultura. E, como pretendo mostrar para vocês, a compreensão do dionisíaco é fundamentalmente uma compreensão do sentido do sofrimento, do sentido da dor. Bom, então Nietzsche vai dizer que isto é o essencial do nascimento da tragédia, e a compreensão do essencial do dionisíaco brota para Nietzsche justamente da música. Na música que nós efetivamente nos conectamos com o elemento dionisíaco, enquanto que todas as outras artes compartilham daquele elemento que Nietzsche chamou de apolíneo. Então, o nascimento da tragédia se estrutura em torno de um par conceitual, Apolo e Dionísio. Apolo é o nome, o símbolo, o ícone das artes figurativas, de todas as artes figurativas, se quiserem, plásticas. Enquanto que Dionísio é o signo, o ícone, o símbolo da arte tonal, ou seja, da música. Então, Nietzsche vai considerar o apolíneo e o dionisíaco como duas potências artísticas da natureza, e não somente como predicados do artista humano. A própria natureza é, para o Nietzsche do nascimento da tragédia, artística, uma potência de criação. E esta potência de criação, que é própria da natureza, ela se expressa, seja sob a forma plástico-figurativa, Apolo, seja sob a forma tonal, som, música, dionisíaco. Nietzsche vai estabelecer, portanto, um paralelo entre Apolo e Dionísio, por um lado, como potências artísticas da natureza, e macho e fêmea como duas potências de geração da natureza, ou seja, a diferença dos sexos como um paralelo da diferença entre Apolo e Dionísio, ambos pensados como forças da natureza e não apenas como dimensões do artista humano. Bom, é claro que na cultura humana isso vai se apresentar como formas ou modos de expressão da atividade criadora da arte, seja da arte apolínea, sob a forma das figurações de todo tipo, seja sob a forma musical com Dionísio. Mas para Nietzsche, isto é tanto uma potência da natureza que o dionisíaco e o apolíneo se expressam, inclusive no ser humano, sob duas formas básicas fundamentais, a saber, sob a forma do sonho. O sonho é apolíneo por excelência, a criação de narrativas e de figuras, seja sob a forma da embriaguez ou do êxtase. O êxtase, a embriaguez, a, digamos, possessão
é um fenômeno eminentemente dionisíaco, enquanto que a figuração é um fenômeno eminentemente apolíneo, né? Apolo é o deus da figuração, das figuras, e justamente o sonho não é outra coisa senão uma atividade artística de criação de figuras e de narrativas. Então, o sonho e a embriaguez, ou o êxtase, são as modalidades nas quais, em cada um de nós, independentemente do fato de sermos artistas ou não, expressam-se as potências artísticas do apolíneo e do dionisíaco. Nietzsche pretende, então, examinar o nascimento da tragédia a partir deste equipamento conceitual. E ele vai se opor a quê? Ao romantismo. E aqui nós temos uma coisa extremamente curiosa, gente, porque essa oposição de Nietzsche ao romantismo no nascimento da tragédia é feita com um certo grão de sal, com grano sales, como se diz, né? E isso vai ser uma pedra no sapato para Nietzsche, isso vai ser uma ocasião de intensa reflexão por parte dele. Bom, eu vou tentar tornar isso mais claro para vocês, porque o que interessa aqui? Interessa aqui que Nietzsche se aproxima do romantismo na distância, no Nascimento da Tragédia, e é por isso que ele publica uma segunda edição do Nascimento da Tragédia. E justamente é a passagem da primeira para a segunda edição que eu gostaria de transmitir para vocês hoje. Então, isso é essencial. E eu acho que se Nietzsche hoje é tão importante para nós, ele o é, entre outras coisas, por causa desta intuição que o levou ao projeto de uma segunda edição, né, em que ele se encarregava de uma autocrítica radical em relação aos seus compromissos anteriores com o romantismo. Mas, enfim, por que eu disse que o Nascimento da Tragédia é, já em 1872, no momento da sua primeira edição, já é um certo desvio em relação ao romantismo? Eu vou explicar imediatamente, mas devo dizer que a segunda edição do Nascimento da Tragédia é de 1886, portanto, vejam, vão lá bem mais de 10 anos depois da primeira edição, e é justamente aqui que nós vamos ver o afastamento completo em relação ao romantismo. Mas, no Nascimento da Tragédia, em 1872, portanto, Nietzsche pretende dizer que a concepção que os românticos tinham dos gregos era uma concepção deficitária. Vejam, se o projeto do Nascimento da Tragédia já era uma coisa quase que intolerável para um público ou para ouvidos conservadores, essa segunda afirmação ela é absolutamente insuportável. Por quê? Porque quem eram os românticos a quem Nietzsche estava dizendo que não compreenderam bem os gregos? Para vocês terem uma ideia, eu vou citar apenas uma tríade, né, que vocês poderiam considerar quase que uma espécie de panteão sagrado da cultura alemã. Goethe, Schiller e Winckelmann. Ou seja, os três grandes, mas não só eles, mas também Hegel, também os irmãos Schlegel, todos eles, de alguma maneira, estão situados aí nesta constelação de personagens que formam o espírito alemão. Eles são formadores, por um lado, do idealismo alemão, por outro lado, do próprio movimento cultural alemão, da própria paideia alemã. Um nome como Goethe, por exemplo, é um nome que, digamos, referencia a formação cultural alemã. A mesma coisa Schiller, e a mesma coisa, por exemplo, os irmãos Schlegel. Até hoje, eles são considerados na Alemanha os grandes luminares
da história cultural alemã. E um jovenzinho de 25 anos chega lá e diz, olha, compreenderam mal os gregos, né? Compreenderam pela metade. E, às vezes, até de forma bem mais drástica, não compreenderam de modo algum. Bom, gente, isso tinha um problema muito sério aqui, né? Porque, naquele momento, tratava-se propriamente de uma espécie de tentativa de reconstituição da identidade cultural e política alemã, como eu disse. Tratava-se aqui de o Reich alemão, o Império Alemão em formação, então se tratava de descobrir aqui o que era propriamente alemão. A pergunta, was ist Deutsch, o que é alemão, era a pergunta do dia, né? E o que havia de importante no romantismo, entre outras coisas, era o fato de que os românticos consideravam que a identidade alemã se dava em relação direta com a Grécia. Dentre todos os outros povos europeus, os alemães eram aqueles que se aproximavam espiritualmente o máximo possível dos gregos, e que a identidade alemã se dava no seio mesmo da identidade grega. Ao contrário dos outros povos, em particular os franceses, que era o povo cultural por excelência, né, que são românicos. Os germânicos, os alemães, pelo contrário, descendem diretamente dos gregos. E de que gregos? Esse era o problema. Dos gregos ideais, dos gregos idealizados. A saber, o romantismo alemão, todas essas figuras, em particular Schiller, Goethe, Winckelmann, idealizam a Grécia. Eles têm um ideal de homem, de paideia, de formação, e esse ideal de formação é o ideal grego, tal como pensado pelos românticos alemães. E é estes gregos que os alemães têm que imitar. Mais ainda, são estes os gregos que a humanidade deve imitar, porque este é o modelo de perfeição cultural. E este modelo de perfeição cultural que os românticos veem na Grécia, eles veem onde? Eles veem justamente na arte grega, em particular na arte apolínea. Então, eu vou dar uma dica para vocês aqui, sobretudo na escultura. Existem duas esculturas, ou dois conjuntos esculturais, onde vocês podem encontrar concretamente isso que eu estou me referindo aqui em abstrato, que é na estátua de Apolo, assim chamado Apolo Belvedere, que pode ser visto num dos museus do Vaticano, e é por isso que ele se chama assim, ele está no Espaço Belvedere, né, num dos museus do Vaticano, e o outro é o conjunto das figuras da escultura de Laoconte. Então, os românticos viam no homem grego um ideal de perfeição. E esse ideal de perfeição se expressava de maneira modelar, paradigmática, na beleza das artes plásticas, e, em particular, nessas figuras, onde se representava o quê? Onde se representava a perfeição das formas, a absoluta clareza das figuras, a proporção impecável dos traços, dos contornos e dos volumes, a medida perfeita na definição de cada traço fisionômico, em última instância, a beleza, o ideal de beleza. E os românticos, então, associavam esse ideal de beleza, tal como ele aparece no estatuário grego, a duas coisas em particular. Em primeiro lugar, aquilo que é uma proporção harmônica entre todas as forças que constituem a alma humana, ou seja, tanto as forças e potências da sensibilidade, dos afetos e das paixões,
quanto também as forças morais e intelectuais. Os românticos viam, então, um equilíbrio, uma proporção disso tudo. E, em segundo lugar, eles percebiam no homem grego, na beleza grega, justamente o triunfo da moralidade, da racionalidade sobre o império das forças passionais, sensíveis, dos afetos e dos desejos. Tudo se passa, portanto, então, como se a alma grega pudesse ser, digamos, apropriadamente caracterizada por esse conceito, bela alma. Os gregos eram belas almas. Bom, não estou dizendo aqui agora do Reginaldo, mas daqueles que estão entrando aqui vão estudar ainda os filósofos alemães e vão estudar Hegel e outros autores, vão ver lá como é que a bela alma é um conceito fundamental, por exemplo, na fenomenologia do espírito de Hegel, mas os românticos viam os gregos como belas almas. O que significa belas almas? Justamente este tipo que conjuga e compõe a beleza estética com a perfeição moral. E vocês vão ver, dois eram os conceitos que expressavam esse ideal da bela alma. Simplicidade na grandeza. Isso é uma expressão de Winckelmann, que eu faço questão de adiantar desde já. Simplicidade na nobreza e calma na grandeza. Então, eles viam isso, por exemplo, na estátua de Laoconte, dilacerado por dores infernais. Você não via nenhuma contração, você não vê nenhuma contração no rosto do herói que está sendo sacrificado. O rosto expressa calma, tranquilidade, serenidade, autocontrole, autodomínio, alegria. É justamente isto que os alemães denominam Heiterkeit. Heiterkeit é um substantivo que designa uma disposição de ânimo que é, ao mesmo tempo, alegre, jovial e calma, serena. E é por isso que o tradutor brasileiro do Nascimento da Tragédia, Jacob Ginsburg, traduz Heiterkeit por esse neologismo que ele inventou em português, chamado sereno-jovialidade. Justamente para poder explicar que os gregos são alegres como crianças inocentes, mas uma alegria que é calma, uma alegria que é serena, uma alegria que é contenção. Então, por isso, sereno-jovialidade. Então, tudo se passa, portanto, se vocês quiserem uma imagem que eu possa transmitir a vocês, como se a alma grega fosse um lago, que tem lá uma profundidade, que pode ser que se agite alguma coisa nessa profundidade, mas a superfície do lago é tão lisa, calma, como se fosse um espelho. Esta superfície lisa, totalmente lisa, sem nenhuma ondulação de um lago em plena placidez, é justamente o correspondente da sereno-jovialidade. Os gregos podem estar sofrendo quanto quiserem, mas, na verdade, eles estampam sempre na face esse autodomínio, essa contenção, essa alegria contida, que é também serenidade, sereno-jovialidade. Então, o que define os gregos é, para os românticos, justamente o fato de que eles são belas almas. Neste sentido a que eu me referi aqui. E, portanto, tanto Goethe, quanto Schiller, quanto Winckelmann, quanto Hegel, quanto todos os grandes, quanto os irmãos
Schlegel, todos eles compreendem os gregos precisamente a partir do elemento da bela alma, exatamente com essa disposição de ânimo chamada sereno-jovialidade. Todos eles entendem os gregos como fundamentalmente apolíneos. E é justamente por causa disto que eu dei o exemplo do Apolo de Belvedere e do Laocoonte, porque são a representação da arte apolínea por excelência. E então os gregos seriam, para os românticos, já em 1872, portanto, ainda antes da publicação da segunda edição do Nascimento da Tragédia, vai dizer não. Os gregos são apolíneos, sim, mas eles são apolíneos. Tudo isso que o romantismo atribui ao homem grego apolíneo é, na verdade, um efeito. É, na verdade, o produto de uma força telúrica, tônica, que é o dionisíaco. Os gregos só foram capazes de produzir esta beleza artística apolínea como um véu, como um disfarce que mascara precisamente o horror. De modo que a instância fundamental não é a sereno-jovialidade da bela alma, mas a instância fundamental, a experiência autenticamente grega, fundamental, é a experiência do tormento, é a experiência do inferno, é a experiência do sofrimento dionisíaco. É justamente isto que tem que ser transfigurado em beleza. E a arte apolínea, a tragédia em particular, é a transfiguração sob a forma da beleza das artes plásticas, em particular da poesia, daquela vivência básica, fundamental, que é a vivência destrutiva do dionisíaco. Então, sem um insight na essência do dionisíaco, não se compreende a Grécia. E, no fundo, todo o socratismo, toda a cultura científica baseada na racionalidade lógica é também ela uma transfiguração, digamos, uma transformação, uma tentativa de velar e mascarar o olhar lançado nesse abismo do sofrimento que é o dionisíaco. Não se compreende não só o essencial da arte grega, mas não se compreende aquilo que a cultura grega nos legou, ou seja, o império da racionalidade lógica, se nós não tivermos clareza a respeito do dionisíaco. E o dionisíaco é fundamentalmente o sofrimento, como eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou ler para vocês algumas passagens do Nascimento da Tragédia, tentando lançar luz nesta compreensão. Agora, vejam, eu estou lendo aqui textos da primeira edição do Nascimento da Tragédia, portanto, de 1872. Eu vou deixar mais para o final da minha exposição textos da edição de 1886, quando Nietzsche já se afasta totalmente do romantismo. Mas em 1872, Nietzsche, tendo em vista, portanto, os românticos, e se distanciando desta concepção romântica da bela alma e da serena jovialidade, ele diz o seguinte, vejam as imagens que são mobilizadas aqui. Agora, cito Nietzsche, se abre, por assim dizer, a montanha mágica do Olimpo. O que é o Olimpo? O Olimpo é o céu dos deuses gregos. Então, nessa ideia do Olimpo, vocês têm toda a ideia da religião grega do período mais desenvolvido, do período mais notável da cultura grega. Então, neste momento de máximo desenvolvimento da cultura grega, a religião grega, a religião dos olímpicos, é a suprema forma de criação artística grega.
E vocês têm nos deuses olímpicos realmente grandes figuras, por assim dizer, ideais, tipos apolíneos ideais. Não identificados com os mortais, com os homens, mas, assim, idealizações, né? Grandes figurações de entidades sobre-humanas. Nietzsche vai dizer, olha, vejam, esta montanha mágica do Olimpo vai nos mostrar suas raízes. Isso é bem Nietzsche, né? Vamos olhar no sopé da montanha, naquilo que está por debaixo, vamos olhar no subsolo. Eis o olhar lançado no subsolo. O grego conheceu e sentiu os temores e horrores do existir. Para que lhe fosse possível, de algum modo, viver, teve de colocar ali, entre ele e a vida, a resplandecente criação onírica dos deuses olímpicos. Aquela inaudita desconfiança ante os poderes titânicos da natureza, aquela destino a reinar impiedosa sobre todos os conhecimentos, aquele abutre a roer o grande amigo dos homens que foi Prometeu, aquele horrível destino do sagaz Édipo, aquela maldição sobre a estirpe dos Atrídas, que obriga Orestes ao matricídio, em suma, toda aquela filosofia do Deus Silvano, juntamente com os seus míticos exemplos, a qual sucumbiram os sombrios etruscos. Foi através daquele artístico mundo intermédio dos olímpicos, constantemente sobrepujado de novo pelos gregos, ou, pelo menos, encoberto e subtraído do olhar. Bom, fim de citação. O que isso quer dizer? Eu estou lendo aqui a tradução brasileira de Jacob Ginsburg, da Companhia das Letras, página 36, se vocês quiserem depois verificar aí. O que Nietzsche está dizendo é que, se nós olharmos nas profundidades da montanha mágica do Olimpo, no subsolo, no subterrâneo, nós vamos encontrar não a luminosidade esplendorosa das figuras dos deuses, mas justamente aquele conjunto de poderes titânicos, aquelas forças impiedosas e monstruosas que produzem justamente os sofrimentos que nós podemos acompanhar em cada um dos heróis da tragédia. Prometeu, Prometeu, Édipo, Orestes, Antígone, enfim, todos os grandes personagens da tragédia, eles são o quê? Eles são o resultado de uma transfiguração artística de uma experiência dionisíaca, de uma experiência do sofrimento. É isto que Nietzsche chama de mundo intermediário, ou seja, entre a sua experiência da vida, entre a sua experiência existencial do sofrimento e aquilo que nasce desta experiência. Os gregos souberam construir um mundo artístico de beleza para poder continuar vivendo a despeito do sofrimento. Ou seja, os gregos não eram serenos, joviais, coisa nenhuma, os gregos eram profundamente pessimistas, os gregos sabiam que a nossa existência é, na verdade, um absurdo, ou seja, que a nossa existência é igual a sofrimento, e que o sofrimento é uma condição incontornável da nossa existência. A saber, os gregos tinham uma sabedoria dionisíaca, e é isso que esse texto quer dizer aqui com Deus Silvano. Eu vou mostrar já para vocês o que significa o Deus Silvano. Isso é para dar bem a contraposição e verem como Nietzsche, vejam, o jovem de 25 anos, em 1872, está dizendo, olha, os gregos, o que é essencial nos gregos é isso. Tudo aquilo que aparece sob a forma da
simplicidade da nobreza, a nobreza simples e a calma na grandeza, tudo aquilo que está encerrado sob o nome de sereno jovialidade, na verdade é véu, é transfiguração. No fundo, o essencial é esta vivência brutal do sofrimento e o que é mais importante, gente, do sofrimento inexplicável, do sofrimento sem sentido, do absurdo do sofrimento como uma condição essencial da vida. Isto é o insight dionisíaco. E o que significa aqui Deus silvano? Narra a lenda de que o rei Midas, do alto da sua riqueza e da sua sabedoria, forjou um plano de capturar um companheiro de Dionísio, a saber, o sábio Sileno. Este é o sábio silvano. Sileno era um centauro, quer dizer, aquela figura mítica do personagem que acompanha o coro de Dionísio, metade bode, metade homem, um sátiro. Isso já mostra justamente o que Nietzsche tem na cabeça com Dionísio, essa união do homem com a natureza. Então, esta lenda é fundamental. O rei Midas, então, resolve prender Sileno e extrair deste, que era considerado, então, não só um companheiro, mas um sábio, o segredo da existência. E ele consegue. Eu vou ler o texto de Nietzsche para vocês. Uma vez tendo aprisionado Sileno, o rei Midas, então, o leva à sua presença e o inquire, o submete à inquirição. Nietzsche: não te afastes daqui sem primeiro ouvir o que a sabedoria popular, vejam aqui, ó, eu insisto nesse termo, gente, a sabedoria dionisíaca nasce da sabedoria popular. O que a sabedoria popular dos gregos tem a contar sobre a vida. Que vida? Esta vida que se estende diante de ti com tão inexplicável sereno jovialidade. Então, é como se Nietzsche estivesse dialogando diretamente com os românticos e dizendo, olha, vejam só, veja o que vocês estão chamando de sereno jovialidade, calma na grandeza, simplicidade na nobreza, contenção, sereno jovialidade, bela alma. Esta é a vida edulcorada por vocês, idealizada por vocês, mas vejam o que a sabedoria popular grega sabia dessa vida. Vejam o que ela dizia dessa vida. Aspas para Nietzsche. Reza a antiga lenda que o rei Midas perseguiu na floresta durante longo tempo, sem conseguir capturá-lo, o sábio Sileno, o companheiro de Dionísio. Quando, por fim, ele veio a cair em suas mãos, perguntou-lhe o rei, qual dentre as coisas era a melhor e a mais preferível para o homem? Obstinado e imóvel, o demônio calava-se, até que, forçado pelo rei, prorrompeu finalmente por entre um riso amarelo nestas palavras: estirpe miserável e efêmera, filhos do acaso e do tormento, por que me obrigas a dizer-te o que para ti seria mais salutar não ouvir? O melhor de tudo é para ti inteiramente inatingível. Não ter nascido, não ser, nada ser. Depois disso, porém, o melhor para ti é morrer logo. Como se comporta para com essa sabedoria popular o mundo dos deuses olímpicos? Como a visão elevada do mártir torturado para com os seus suplícios. Fim de citação. Bom, essa passagem diz tudo a respeito do
sentido do trágico e, portanto, da quinta essência da filosofia de Nietzsche. O que os gregos, efetivamente, do ponto de vista da sabedoria popular, conheciam? Qual era a experiência existencial, no sentido forte da palavra experiência, no sentido da vivência autêntica do grego, tal como o expressa o mito e a lenda. Esta vivência era: o melhor de tudo é não ser, é nada ser. Vejam, gente, isto é a maneira nietzschiana de dizer aquilo que está no centro da filosofia de Schopenhauer, na medula da filosofia de Schopenhauer. A vida é o que não deveria ser. A existência é um erro, a existência é o que não deveria ser, a existência não tem valor nenhum. Mas isto é um bem absolutamente inalcançável para o homem, ou seja, para os mortais, precisamente porque já existem. Então, este bem supremo é inalcançável para eles. Eles só podem alcançar um bem substituto deste bem supremo, que é morrer logo. Então, vejam, como a gente tem um tempo limitado, eu vou só me referir aqui a vocês de forma muito cifrada, né? Schopenhauer gosta muito de citar um poeta espanhol chamado Calderón de la Barca, com um verso que diz: pois o delito maior, o crime maior é ter nascido. Então, vejam que essa passagem do nascimento da tragédia ecoa aqui é diretamente Schopenhauer. A saber, a vida é um erro, a existência humana é o que não deveria ser, a existência humana é absolutamente desprovida de valor. E por quê? Por quê? Este é o ponto decisivo, gente. Em primeiro lugar, porque ela é absolutamente fáctica. O que significa dizer fáctica? Contingente. Ela não tem nenhuma fundamentação. Não é possível encontrar nenhuma fundamentação especulativa, teórica, racional, nenhuma fundamentação moral, e, uma vez que nós estamos vivendo o apogeu da Ilustração, portanto, a era do desencantamento do mundo, uma justificação religiosa da existência não é mais possível. Portanto, a existência só pode ser admitida do ponto de vista da sua condição fáctica, ou seja, absolutamente contingente, isto é, desprovida de uma fundamentação ou de uma justificação racional. Mas não só isso. Não somente a existência é fáctica, desprovida de fundamentação e justificação, mas ela é, além disso, mortal, isto é, finita e sofredora. Portanto, nós temos 3 predicados que tornam a existência absolutamente desprovida de valor. Ela é sem sentido, absurda, finita e, além disso, sofredora. Portanto, quanto mais nós mergulhamos o olhar no seio da vida, tanto mais fundo nós enxergamos o sofrimento. O que significa dizer, portanto, que a vida é sofrimento, e um sofrimento desprovido de sentido, a saber, desprovido de finalidade e desprovido de razão de ser. Ou seja, a vida é um sofrimento que não tem outro qualificativo senão absurdo.
E como não é possível justificar nem cientificamente, nem eticamente, nem religiosamente a existência, só resta, então, do ponto de vista da filosofia pessimista de Schopenhauer, negá-la pessimisticamente. A única possibilidade da justificação ou da redenção de uma existência finita, sofredora e mortal é justamente a autonegação da vontade, que Schopenhauer via do ponto de vista das formas de vida da santidade e da ascese, ou seja, a negação da vontade de viver, como sendo a única possibilidade de que a existência pudesse fazer algum sentido ou de que alguma redenção pudesse ser obtida no mundo dos mortais. Nietzsche vai dizer, os gregos fizeram outra coisa. Os gregos viram isto. E esta narrativa mítica da conversa entre o rei Midas e o sábio Sileno é justamente a expressão do pessimismo grego, mas os gregos, ao invés de negarem a existência, de negarem a vida, eles inventaram a arte. Eles inventaram esta cultura artística apolínea, ou seja, eles encobriram o horror dionisíaco com um véu de beleza artística e tornaram a vida absolutamente desejável. Ou seja, a possibilidade de que os gregos pudessem criar uma cultura grandiosa, vejam, gente, uma forma de vida absolutamente exemplar. E veja como é que o Nietzsche aqui namora, flerta com o romantismo, né? Essa idolatria dos gregos, esta idealização dos gregos, os gregos criaram uma forma de vida absolutamente exemplar que deve ser imitada por todo aquele que realmente pretende fazer arte, tem este sentido. A arte grega, a beleza inalcançável da arte grega é uma estratégia. É uma estratégia para evitar o pessimismo suicida que nasce de uma vivência dionisíaca. E o que é o dionisíaco, a saber? O que é o dionisíaco em última instância? Nietzsche vai dizer que o dionisíaco corresponde a uma experiência de dissolução de todas as fronteiras da individuação. A vivência propriamente dionisíaca apaga, destrói, aniquila tudo aquilo que é criado como artifício pela convenção e pela sociedade. Papéis sociais, classes sociais, identidades abstratas, tudo isso que a civilização cria como barreira e como fronteira, como distinção do homem em relação ao conjunto da natureza e dos homens entre si, como, por exemplo, as diferenças de classe, as diferenças de estamento, as diferenças de gênero, todas essas, digamos, separações artificiais que são introduzidas, digamos, pela marcha do processo civilizatório, toda esta esquematização, essa separação de domínios que constitui a vida civilizada, tudo isso é negado, subvertido, destruído, simplesmente implodido por uma visão dionisíaca. A embriaguez dionisíaca, o êxtase dionisíaco, é a tomada de posse do indivíduo humano por essa força telúrica da natureza. E é por isso que o símbolo do dionisíaco é o bode, o macho cábrio, a força da natureza de geração, que ela é, digamos assim, simbolizada nessa figura de limiar entre meio caprino, meio humano. E o essencial do dionisíaco, gente, é a sexualidade. Então, vocês veem em todas as manifestações propriamente dionisíacas o transbordamento,
o excesso, o êxtase, a embriaguez, não a embriaguez etílica, embora o Baco esteja associado ao vinho e o Dionísio também, mas a etilidade aqui significa justamente a superabundância, o excesso, o transbordamento e, sobretudo, ligado à sexualidade. E, fundamentalmente, a inversão de papéis. Em uma experiência propriamente dionisíaca, os papéis sociais, os artifícios e as convenções sociais são totalmente desemparelhadas e totalmente subvertidas. Tem no carnaval, por exemplo, né? O pobre vira rico, o escravo vira senhor, a mulher vira homem, o homem vira mulher. Todas essas figuras artificiais desaparecem e, no fundo, o dionisíaco é a celebração de uma reconciliação do homem com as forças da natureza e dos homens entre si. É esse o sentido do êxtase, que vai se expressar justamente aonde? No canto, na dança, no canto e na dança em comum. Então, Nietzsche vê em Wagner, gente, justamente isso, a possibilidade de que a cultura alemã possa, de alguma maneira, reatar com isso que os gregos conseguiram. Esta reconciliação do homem com a natureza e dos homens entre si, mas vivida não na chave amarga do pessimismo, mas na chave luminosa, serena e bela do Apolíneo. Então, Nietzsche via em Wagner justamente esta possibilidade. E Wagner que pretendia justamente, ao reformar as artes, resgatar essa potência ética e política das artes. A arte em revolução é isso, em última instância. E Nietzsche vai dizer, isto é o essencial da cultura grega. A essência da tragédia consiste justamente não na sereno-jovialidade, não, mas na expressão autêntica de um pessimismo dionisíaco. A cultura trágica é a sobreposição de um sentido. Que sentido? De um sentido de beleza sobre a experiência do horror e o absurdo da existência do homem e do mundo. Ou seja, a cultura artística grega é a transfiguração, sob a forma da beleza apolínea, da tal sabedoria de Sileno, a saber que o melhor de todos os bens é não ter nascido, é não ser, é nada ser. Que dos bens verdadeiros, estes sim acessíveis aos mortais, seria morrer logo. Nietzsche interpreta a tragédia, portanto, como a integração e a síntese no espírito da música, porque é justamente no canto e na dança que se expressa esta reconciliação dionisíaca do homem com a natureza. E vejam, gente, cuja máxima expressão é morrendo que se nasce novamente, que, de fato, o que é essencial na natureza não é a forma acabada, mas é o vir a ser da forma, e, portanto, o essencial da experiência dionisíaca é precisamente a alternância inseparável de luz e sombra, criação e destruição, vida e morte. Este é o sentido da sexualidade dionisíaca. Então, é esta vivência que é transfigurada sob o véu da beleza artística, mas que engendra um pessimismo sem sentido transcendente. Um pessimismo sustentado pelo espírito da música, que mantém inseparados um do outro luz e sombra, sofrimento e felicidade, vida e morte, bem e mal, criação e destruição. Ou seja, o véu da beleza artística encobre a inseparabilidade entre o pavor e a beleza. A tragédia, portanto, a síntese
destas duas instâncias opostas, do horror, do absurdo e da criação da beleza. Ora, isto era o que o Nietzsche, do Nascimento da Tragédia, via na sua obra, via nos gregos, e achava que era justamente isto que fazia dos gregos um modelo a ser imitado, insuperável. É isto que se chama a metafísica de artistas. E esta metafísica de artistas, então, vai nascer desta experiência e vai considerar o movimento que surge com Sócrates como a dissolução desta beleza, perdão, dessa cultura artística grega, e como o movimento que engendra uma nova potência, uma nova força cultural, que se alimenta precisamente da racionalidade lógica. Mas, agora, a racionalidade lógica, ou seja, a ciência, vai ser um outro gênero de ilusão, um outro tipo de consolo metafísico para o absurdo da existência. E este consolo metafísico, esse gênero de ilusão que a ciência, representada por Sócrates como patrono da racionalidade lógica, torna possível, não é mais a transfiguração do horror dionisíaco em beleza, mas é o domínio, a dominação científico-tecnológica da natureza pela razão, ou seja, a ideia de um delírio de onipotência da razão. Vejam, Nietzsche vai, em última instância, eu estou preocupado com o meu horário, Reginaldo, então vou acelerar um pouco aqui. Nietzsche vai dizer o que o Nascimento da Tragédia mostrava era uma verdade existencial. Na verdade, talvez a gente possa formular assim, o que o Nascimento da Tragédia mostrava, o conteúdo da metafísica de artista, era uma verdade situada no coração mesmo da existência. A saber, que a vida humana é sofrimento, finitude e morte. E que esta imbricação necessária entre morte e finitude, que é, digamos, de onde brota o sofrimento inseparável da vida, se enraiza na condição temporal da existência humana. A saber, a vida humana se dá à temporalidade, e é esta temporalidade o foco originário desta imbricação entre o sofrimento e a morte. Ou seja, o absurdo da existência mortal e finita. De tal forma que a nossa existência se marca e se dá por uma dupla condição. A dor da falta de sentido e a falta de sentido da dor. Nós existimos e sofremos uma dor que não tem sentido e nós sofremos esta falta de sentido. Portanto, falta de sentido da dor e dor da falta de sentido. É isso que nos leva justamente a uma atitude negativa e pessimista diante da existência. Nietzsche vai dizer, só existe uma forma de justificação da existência, e essa justificação é estética. A existência só faz sentido como fenômeno artístico. Criar uma vida, viver uma vida, como se a sua unidade, como se ela formasse uma totalidade idêntica àquela da obra de arte, como se ela formasse um todo do qual você não pudesse extrair nenhuma parte.
cada instante, cada vivência da sua vida tem de ser vivida sob espécie eternitatis, como dizia Spinoza, como se cada instante pudesse ser vivido eternamente. Só assim, se nós formos capazes de assumir cada instante da nossa vida como se ele fosse uma eternidade, ou seja, pleno, completo, total, plenamente carregado de sentido, é só assim que a nossa existência se justifica. Ela não se justifica nem religiosamente, nem eticamente, nem cosmologicamente, ela só se justifica precisamente igual se justifica uma sinfonia. Se você retira uma nota, você a destrói. Então, isto é, para Nietzsche, o que os gregos nos ensinam. Ele vai dizer, eu errei o nascimento da tragédia inteiro. Por quê? Porque eu contaminei o nascimento da tragédia com Kant, com Hegel, com os românticos, com Schopenhauer, com essa tralharia toda. Na verdade, eu não deveria ter dito nada, eu tinha que ter cantado. Isso não era uma coisa para se falar, era para se cantar, era uma experiência completamente diferente. Os gregos eram pessimistas, e pessimistas não porque eles recusassem a vida, mas pelo contrário, porque eles assumiam a vida na sua integridade e na sua totalidade, sem nenhuma subtração e sem nenhum acréscimo. Os gregos viviam a vida exatamente como o artista vive a sua obra, na sua integridade. E, portanto, os gregos não extirpavam da vida o que ela tem de sofrimento e de inexplicável. Os gregos não castravam a vida daquilo que ela tem de horror. Pelo contrário, eles tinham uma atitude diante da vida que era aquela integral. Saber, é isto a vida? Bom, então eu a quero mais uma vez. Vejam, não resignação, mas afirmação plena da existência na sua totalidade. Nietzsche vai dizer, agora, 1886, segunda edição do Nascimento da Tragédia, ele muda o subtítulo. Não mais Nascimento da Tragédia a partir do espírito da música, Wagner, etc. Outro erro. Wagner é o avô de Hollywood, Wagner é o avô da indústria cultural, Wagner, de fato, não tem nada a ver com aquele que revolucionaria toda a arte e toda a sociedade. Quem faz isso é Friedrich Nietzsche, não Wagner. Eu errei aí também. Então, muda-se o subtítulo, não é mais o nascimento da tragédia a partir do espírito da música, mas é helenismo e pessimismo. E Nietzsche vai dizer, os gregos eram pessimistas, sim, mas porque eles eram fortes, e não porque eles eram fracos. Fracos somos nós, fracos são os românticos, fracos são aqueles que são incapazes de assumir a vida na sua integridade, na sua inseparabilidade da tensão máxima entre os opostos, entre nascimento e morte, entre criação e destruição, entre sofrimento e alegria, entre agonia e êxtase. E o último é isto o sentido do dionisíaco. O Nascimento da Tragédia não estava ainda em condições de dizer isso, porque ele estava completamente equivocado a respeito do romantismo, a respeito de Schopenhauer, a respeito de Wagner, a respeito de Hegel, a respeito de Kant, de todo o idealismo alemão. Na verdade, o que era essencial no dionisíaco é a dor da parturiente, a mulher que pare. Isto é a quinta essência do dionisíaco, porque a dor do parto é, ao mesmo tempo, o máximo júbilo. Essa ideia de que a dor pode expressar não só o sofrimento, mas também o júbilo, também a suprema alegria, e que a sexualidade é o caminho sagrado da vida eterna, isso é a essência do dionisíaco. E Nietzsche vai dizer, bom, agora sim, sem romantismo nenhum, era isto o dionisíaco,
E, repito, eu fui o primeiro que compreendeu isto. Nem Goethe, nem Schiller, nem Winckelmann, nem nenhum outro tinha compreendido que o essencial da alma grega é o dionisíaco. Ora, gente, nós vivemos um mundo em que estamos confrontados de novo com esse problema de uma dor, de um sofrimento absolutamente absurdo e inexplicável. Tudo depende justamente do modo como nós somos capazes de, enquanto aqueles que estão no mundo, estabelecer uma relação com aquilo com o que nós nos defrontamos, ou seja, aquilo que vem ao nosso encontro, e vem ao nosso encontro precisamente nesta condição de um sofrimento absolutamente desprovido de sentido. Gente, era isso que eu tinha preparado para vocês e estou aqui à disposição sempre que vocês quiserem e tiverem a, digamos, generosidade de se lembrar do antigo professor. Obrigado, professor. Foi muito bom a sua fala. Revigorante, ao mesmo tempo que provocadora, né? Vocês têm mais um tempinho conosco aqui? Dá tempo de fazer uma perguntinha? Claro, claro. Até as 4 nós estamos aí. Maravilha. Então eu queria convidar quem quiser fazer uma pergunta, tirar uma dúvida. Por favor, façam. O professor Jacói é sempre muito, muito bondoso, muito gentil com as perguntas, com as dúvidas. Podem fazer sem se preocupar, sem vergonha. Que é sempre muito proveitoso as dúvidas. Sim, com certeza. E aí, gente, alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Não precisa ser a pergunta, pode ser. Opa, levantaram a mão, acho que o Paulo Silva. Por favor, Paulo, a palavra é sua, pode fazer a pergunta. Boa tarde, todo mundo, professor. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Não é muito uma dúvida, é mais um comentário ou uma questão mesmo de um pensamento mesmo que eu tenho de que se, por exemplo, segundo os conceitos do que define vida, o que define morte, tudo que o senhor passou para a gente agora sobre a dor da vida, os conceitos que o Nietzsche buscou lá sobre Dionísio, os gregos, será que o que a gente vive não é uma experiência de morte e não de vida? Muito obrigado, Paulo. Eu acho que a sua pergunta é realmente fundamental. Ela toca o cerne mesmo do que eu tentei transmitir para vocês aqui. Na verdade, Paulo, se eu fosse realmente responder a sua pergunta, acho que a gente precisaria de mais um tempo equivalente a esse que vocês me concederam aqui, ou talvez mais. Mas eu vou me limitar a alguns aspectos essenciais e te convidar para um diálogo futuro, aí, que a gente pode manter continuamente, seja através da internet ou mesmo presencialmente aí no IFCH, e espero que isso ocorra em breve. Esta vivência que o Nietzsche chama aqui de dionisíaca, ela é caracterizada de tal maneira que ela implica em você manter juntos e no máximo possível de tensão aquilo que se apresenta como oposto e contraditório na nossa existência. Viu muito bem a questão que existe entre vida e morte. Ora, o que Nietzsche afirma é, se você considera toda a história da nossa cultura, a maior parte dela é composta de estratégias de denegação da morte. Nós inventamos todos os artifícios possíveis para negar a realidade da morte. A vida no além, a outra vida, todas as maneiras de você colocar
a vida tal como você a vive aqui e agora, em relação com um outro modelo, com uma outra concepção, com uma outra condição de vida, que esta sim é verdadeira. Esta sim é positivamente valorizada, precisamente porque ela não é aquela que você vive aqui e agora. Então, a verdadeira vida não é esta aqui, é que vem depois. É a vida num plano transcendente, num plano infinito. Então, veja, todas as maneiras pelas quais você se refere ao que seria a vida ideal, eterna, infinita, bem-aventurada, feliz, são o resultado de uma negação daquilo que você vive aqui e agora. A bem-aventurança é o contrário do sofrimento que você tem aqui. A eternidade é o contrário da finitude que você tem aqui. Enfim, todas as outras formas de você qualificar aquilo que você chama de verdadeira vida, que está situada no além, é o resultado de uma estratégia de negação da vida do aquém, da vida finita que você tem aqui, contingente, fáctica, como eu disse. De tal maneira, Paulo, que quando você estabelece uma relação, veja, de experiência existencial, não estou falando em relação abstrata, estou falando em relação concreta, com o seu corpo e tudo aquilo que envolve da sua concretude existencial. Quando você vive a sua vida nesta chave concreta, implicando cada um dos momentos da sua existência, tendo por referência alguma coisa que não é ela, mais ainda, que é a negação dela, você vive uma morte em vida. Porque aquela vida que é a sua, ou seja, na qual transcorrem as suas vivências, esta vida é considerada para você nada, um engano, aquilo que não deveria ser. Enquanto que o que o Nietzsche está dizendo é, se você não castra e nem amputa da vida tudo aquilo que é a dimensão do sofrimento e que nós, em geral, identificamos com o negativo, com as formas do negativo, aí sim você vai poder realmente vivenciar o que esta vida te dá de alternância entre felicidade e desgraça. E mais ainda, você não teria a felicidade se não fosse a desgraça pela qual você passou. Ou seja, se você não afirma todos os momentos que te levaram até a sua situação atual, essa tua situação atual seria outra. Então, no fundo, aquilo que significa não viver a morte em vida, significa assumir uma posição perante a vida na qual a existência é uma construção e não um dado. A sua subjetividade não é um dado da natureza, mas é alguma coisa que você constrói. E você constrói como? Ao longo da sua vida. A sua vida é a sua obra. Você é o artista da sua vida. E é por isso que Nietzsche está dizendo que agora não dá para você separar o que é sombra e o que é luz. Porque se o artista não destruir, ele não cria. E você tem justamente no coração mesmo da sexualidade a constatação e a prova de que sem morte não tem vida. Tá? Vejam, se a semente não germina, se ela não deixar de ser. Então, é isto que eu acho que o Nietzsche tem para nos dizer hoje. A experiência trágica, a nossa relação com o sofrimento, com o horror na existência, que é exatamente isso que a gente está atravessando agora, com a brutalidade da morte, com o sofrimento inexplicável,
se ele for tomado como uma objeção contra a vida, como uma estratégia de denegação da vida, isso pode nos levar a uma atitude de fuga. Isso pode nos levar a uma atitude de, digamos, busca de uma existência que procure, de alguma maneira, edulcorar, mascarar, mas, em última instância, desvalorizar e renegar esta dimensão da nossa existência, que, no fundo, é constitutiva dela. Isso é muito próprio da nossa cultura, Paulo. Nós não somos homens e mulheres capazes de viver com a frustração. Nós nos tornamos mimados, fracos. É isso que Nietzsche chama de fraco. O fraco, o escravo, para Nietzsche, não é uma categoria sociológica, muito menos econômica. É justamente aquele que não é capaz, precisamente, de assumir a existência enquanto tensão e elevar ao máximo essa tensão, porque é justamente o máximo de elevação dessa tensão que torna uma existência grandiosa. Exemplar. Se você considera a vida do Nietzsche, ela foi uma vida de sofrimento do começo ao fim. E o final foi absolutamente trágico, né? Nietzsche sucumbe a uma síncope mental que o mantém absolutamente privado da razão por 11 anos até a sua morte. É isso, né? No caso de Nietzsche, o máximo da tensão justamente é esse, o arco talvez não seja capaz de aguentar, né? Mas é algo vivido na sua, digamos, autenticidade máxima. Então, nós somos mantidos à base do consumo, nós precisamos de um consumozinho qualquer todo dia. E essa adição que é a nossa vida é a verdadeira morte. A gente precisa de um estímulozinho aqui, um estímulozinho lá. O Nietzsche vai dizer, no Assim Falava Zaratustra, um venenozinho de dia, um venenozinho de noite, todo mundo é feliz, todo mundo sabe para onde que vai, todo mundo sabe... Veja, eu acho que o shopping é o grande templo da nossa existência mimada, porque é justamente aquilo que faz com que nós sejamos incapazes de tolerar qualquer tipo de frustração. E, portanto, nos tornamos absolutamente fracos. Esse tipo de vida é a vida que nós temos. É isso, imagino que isso está embutido na pergunta que você fez. E quando Nietzsche fala aqui em morte, ele está falando na morte que é condição de uma vida mais intensa ainda. E como Nietzsche era músico, eu te dar um exemplo que eu acho fabuloso, né? Os músicos têm uma expressão chamada da capo. Da capo significa toca de novo tudo isso que você tocou até agora desde o começo. Então, Nietzsche diz, uma vida que se justifica é somente aquela para a qual você consegue dizer a cada momento da capo, ou seja, tudo de novo até aqui. Você há de convir, Paulo, que não é muito fácil, né? Não é um modelo muito confortável. Sim, o Paulo fala. A gente tem algumas pessoas que levantaram a mão. Será que a gente faz uma rodada para finalizar? A gente tem 10 minutos. De algumas perguntas. De repente, uma mesma resposta consegue abranger, talvez, para a gente conseguir abranger mais gente. Renata, quer falar? Eu tinha levantado a mão, mas eu acho que as duas pessoas que estão como levantado podem falar. Eu achei que era uma coisa, sei lá, administrativa. O Paulo também estava levantando a mão, não sei se ele queria réplica. Michel e o Enzo. É que, como o tempo é curto, eu acho que é melhor deixar as outras pessoas falar, mas foi muito boa a resposta. Abrangeu bastante a questão que eu
que eu levantei, foi muito bom. Obrigado pela resposta, professor. Obrigado. Professor, obrigado pela excelente exposição. Gostaria que o senhor, se possível, comentasse brevemente essa relação entre sexualidade como um caminho sagrado, como o senhor expôs, e para mim parece que tem uma aparente contradição que, com certeza, o senhor vai saber resolver, a respeito dessa noção da negação da vontade, supressão da vontade, que para mim a sexualidade é a expressão de uma vontade. Por favor. Você tem toda a razão, Michel, toda a razão. Infelizmente, eu não pude tocar aqui nesse aspecto, mas você me dá a oportunidade de cobrir essa lacuna, ela é essencial, né? Então, todos os cursos que eu procurei dar sobre o nascimento da tragédia no IFCH, talvez o Reginaldo se lembre de algum deles, eu pretendi tocar esse ponto como um ponto decisivo. Veja, Michel, o Nietzsche é um dos primeiros filósofos, e talvez o mais radical de todos eles, que traz à tona e põe a nu a cumplicidade entre a filosofia e os ideais ascéticos. O que são ideais ascéticos? São os ideais da forma de vida ascética, que é pobreza voluntária, castidade voluntária, jejum voluntário e quebrantamento da vontade. Então, todas estas modalidades de prática de vida ascética, elas estão, para Nietzsche, absolutamente intrincadas com a filosofia. E a filosofia, enquanto, digamos, tendo se originado dos ideais ascéticos, valoriza precisamente aquilo que é a negação das fontes mais poderosas da vida, autoconservação e reprodução. Então, quando você tem castidade, jejum, quebrantamento da vontade, etc., você tem uma espécie de tentativa de manter sob controle e sob proscrição os impulsos fundamentais da existência, seja do ponto de vista da conservação, seja do ponto de vista da reprodução, e aí incluída a sexualidade. Então, toda esta hostilidade da história da filosofia em relação à sensibilidade, à temporalidade e ao corpo é uma espécie de registro ou memorial de uma ligação originária entre a filosofia e a ascese, entre a filosofia e a forma religiosa de vida. E o Nietzsche vai dizer, a filosofia, por exemplo, com Sócrates, é talvez a expressão mais intensa desta hostilidade da razão em relação à sensibilidade, da alma em relação ao corpo. Não se esqueçam que, para Platão, de acordo com a concepção platônica do Sócrates, o corpo é a prisão da alma. E a alma só vai realmente se libertar, voltar ao mundo das ideias, quando ela se livrar do corpo. O que significa livrar do corpo? Livrar justamente da cadeia de todos esses impulsos, afetos, paixões, inclusive a sexualidade, que são a marca da nossa desgraça, ou seja, da nossa prisão. Então, o Nietzsche está dizendo, olha, o dionisíaco é a inversão disso. O dionisíaco, e sobretudo as festas, as bacanais dionisíacas, a saber, as festas religiosas, os rituais religiosos em honra de Dionísio, que você tem, por exemplo, na Grécia, mas você também tem as Saturnais em Roma, etc., são modalidades de experiência religiosa e ética que veem na sexualidade não uma razão ou um motivo de negação da existência através da ascese. Você tem isso na religião, mas você tem isso na filosofia, Schopenhauer, por exemplo. Schopenhauer é o representante típico da idolatria filosófica da ascese. Então, Nietzsche vai dizer, olha, o dionisíaco é justamente uma experiência cultural, religiosa e ética de valorização positiva da sexualidade.
em que a sexualidade é colocada no centro da religião, da experiência religiosa, e não como algo a ser negado. Perfeito, professor. Muito obrigado. A gente está encerrando a reunião. Duas pessoas queriam falar, o Enzo e a Renata. Não sei se vai dar tempo de mais uma, Enzo? Levantou a mão primeiro e depois foi a Renata. Não, são duas questões, uma envolvendo os pré-socráticos, a outra o Édipo do Sófocles, mas eu acredito que pelo tempo, infelizmente, terão que ficar para uma próxima oportunidade. Só uma palhinha a respeito do que você vai dizer. Também não pude tocar nesse ponto, mas Nietzsche vai dizer assim, a filosofia pré-socrática é justamente o apogeu da filosofia. Sócrates é decadência. E, particularmente, Heráclito. Heráclito é o grande representante da filosofia, porque Heráclito é, de fato, o filósofo que Nietzsche considera o seu parente mais próximo. É aquele que afirma justamente a tensão máxima dos opostos e a precedência do devir sobre o ser. Exatamente sobre esse ponto que eu gostaria de perguntar para o professor, que tem um texto do professor Emanuel Carneiro Leão, que ele comenta que os pré-socráticos eles mantêm essa questão do mistério com a natureza, que se perde com o nascimento da metafísica, do Sócrates, do Platão, e como que o Nietzsche veria isso, se o Nietzsche concorda com essa visão dessa relação do mistério com a natureza, que por mais que a ontologia nasça com o Parmênides e o Heráclito, ela ainda assim mantém essa tensão, que não tem uma definição muito clara, por assim dizer. Eu vou te fazer uma sugestão. A sua questão é maravilhosa. Eu vou propor a você que a gente faça um encontro sobre isso assim que cessar a pandemia, aí no CAFIL, ou então em algum espaço no IFCH, para falar sobre esse ponto. Porque, na verdade, a gente precisa, para um período de tempo tão limitado quanto esse, necessariamente simplificar certas coisas. Mas, por exemplo, se você pegar a figura do Sócrates músico no Nietzsche, você vai ver que o Sócrates tem dimensões absolutamente insuspeitadas dentro da filosofia nietzschiana, dentro do nascimento da tragédia, que você, se não prestar atenção, deixa de perceber. E esse aspecto do mistério da natureza é um outro aspecto também que digamos, com ele acontece a mesma coisa. Se não prestar bem atenção, você acaba passando totalmente em sobrevoo sobre aquilo que o Nietzsche diz e não percebe o que de riqueza existe nesse texto. Aliás, o Nietzsche vai chamar esse livro de um livro impossível. Eu ia fazer essa sugestão específica para o CAFIL, de convidar de novo o professor, daqui a um tempo, quando o professor tiver um tempinho, para a gente retomar as discussões de hoje e continuar conversando sobre isso, porque os temas são muito realmente frutíferos, né? Muito frutíferos, a conversa não acaba, né? Também não queria segurar o professor para os outros compromissos dele, né? O Café eu gostaria de falar, Renata. Você pode considerar aceito seu convite gentil, generoso, com muito prazer da minha parte. Eu só queria fazer uma citação rápida do prefácio do Nascimento da Tragédia, que é: a arte é a tarefa suprema e atividade propriamente metafísica desta vida. Acho que a gente tem bastante a aprender com essa frase. Muito obrigado. Muito obrigado. É isso mesmo. É isso que o Nietzsche chama de metafísica de artista. Muito obrigado, Renato. Bom, então, acho que é isso. Muito obrigado, professor, pela sua presença. Foi, como sempre, muito boa, muito proveitosa, assim. E agradecer a todo mundo que esteve aqui. Essa vai estar sendo gravada, a gente vai postar nas redes do CAFIL, para os outros que não puderem estar aqui também poder ver. E eu acho que é isso, professor.
mais uma vez, obrigado e até a próxima. Vamos te convidar e espero que seja logo.